Prática do círculo de fogo para deixar de pesar ou pensar. Mente que sempre mente versus mente iluminada. 2 pontos. Manas Prajasa. Primeiramente, vamos começar com um preâmbulo desse assunto para você entender onde quero chegar com esse vídeo. Muitas fontes dizem que a consciência é não ter dúvida. Mas uma mente instruída também crê não ter dúvida. O que dizer das mentes teimosas que têm plena convicção de suas opiniões? Está tudo errado, mas a mente vê como certo. Voltando ao conceito de consciência. A consciência não tem dúvida de que a consciência é apenas ideia. Uma ideia, por exemplo, científica, que se tornou caótica. A descoberta da energia atômica. A ideia que veio com isso, de princípio, não visou de maneira nenhuma a malícia que teria outrora pela mesma descoberta. Mesma coisa a água, os elementos. O fogo aquece, mas também queima. A água hidrata, mas também, além de trazer a vida, ela afoga. A pedra fere, soterra, traz bactérias e o ar derruba. Então, a ideia que cria as coisas é diferente do pensamento, o peso que isso ganha. Temos práticas dadas pelos mestres do alto astral que eu vou trazer aqui. Círculo de fogo. Por quê? O fogo a tudo consome. Ele está dentro de tudo. Se você visualiza um círculo de fogo em cujo a chama primordial anda em sentido horário diante do chakra frontal, você queima pensamentos. Faça o teste. É bem difícil você pensar com essa imagem diante de si, com os olhos fechados. Claro. Por quê? Porque o fogo, ele tem um princípio de transformação. Se você pensa no fogo, por exemplo, diante de uma vela, diante de uma fogueira, diante de qualquer chama, você percebe que a sua atenção vai toda para a luz. É como o caso das mariposas na lâmpada. Elas sabem que pode morrer, ou talvez não. Elas esquecem de tudo. É tão chamativo para elas que elas se sacrificam, se arriscam, no calor daquele objeto. Para a gente entender, tudo é fogo, inclusive os pensamentos. Mas os pensamentos são destruídos pelo fogo da consciência. Nós temos 2 tipos de fogos dentro de nós: Kundalini, de baixo para cima, e Fohat, de cima para baixo. No coração de um mestre, ela se tornaria a chama violeta, porque nós entendemos na própria cromoterapia que a união do verde com o vermelho dá o roxo. Então é a síntese de 2 fogos, um frio, superconsciente, e um aquecido, que também é usado na questão dos desejos. Por isso que você vai ver num ser humano comum e corrente, até mesmo nos animais, calor na zona visceral quando se deixa ao ato comum e corrente procriativo lascivo do sexo. O sexo inferior, para não dizer negativo, porque a palavra negativo é negar ação. E ali há ação. E será que o corpo é realmente, como dizem as escolas, o corpo mais importante, corpo carnal, por ele ser de ação? Vamos para outra prática. Se concentre
dentro do que eu vou falar agora. Eu não sou hipnólogo, porque um hipnólogo ele fere o livre-arbítrio. É uma mente egóica, um eu-demônio individual, ferindo o livre-arbítrio de outro eu-demônio que se deixa. Então, só existe escravidão, só existe falta de liberdade, só existe sofrimento, porque um deixa o outro comandar, sendo que o que deveria comandar primeiro é a mente. Essa prática consiste no seguinte: feche os olhos, se deite confortavelmente e tente pensar em sua mão, qualquer uma delas, ou os dedos, ou as pernas, se movendo, mas retenha um movimento. Você perceberá que algo está acontecendo. Se tivesse uma câmera muito sensível e alguns eletrodos ligados a você, você veria cientificamente que o nervo corresponde à descarga elétrica, mesmo que sutil, só de você pensar. É assim, por exemplo, que o detector de mentira, ele às vezes ele é bem eficaz, ok? Então, você fazendo essa prática, você perceberá que o que comanda o movimento não é o corpo, e sim a mente. Só que a mente, ela mente. Agora vamos entrar no segundo título. Ela mente, por exemplo, quando alguém está, como eu, dando uma dica e funcionar, e você agora me vê como um Messias, como um Salvador, como um profeta ou como um mestre. A mente, ela não consegue ficar no meio termo. E para ela ficar no meio termo, ela deveria estar iluminada. E o que é iluminação? É informação. Estar ciente. Aí não haverá nem dúvidas nem certezas. Por que no Oriente, por exemplo, o budista, ele fala da mente, o controle da mente e não da consciência? Porque ele sabe que se a mente pode ser controlada, o que controla a mente? A consciência. Eles estão falando, em outras palavras, algo ao nível que a gente possa entender. Por isso a ênfase na mente. Parece uma escola mental, como muitas por aí. Mas essas práticas, elas vão fazer você automaticamente evidenciar que o que controla a matéria é a mente e não a matéria, porque ela é a própria mater reia, a mãe da forma, que ela usa de forma autônoma. Muitas descobertas científicas também têm convicções. Por exemplo, a fórmula da água, H2O. Mas você consegue refabricar água em laboratório? Não, porque na própria natureza ela é econômica, ela é mental. Ela procura não pensar por demais como nós. Mas por que a fórmula da água é uma convicção científica? Se não dá para recriar o mesmo elemento? Porque a mente que mente, desinformada, não sabe que sai, inclusive da água, é o princípio ígneo, a chama, o elétron, que não é daqui. O elétron revitalizador que veio parar aqui, de tão rebelde que é, furou as capas atômicas do astral para cá. Então, se você quer conhecer alguma entidade astral que não seja um fantasma lá dos mediúnicos, estude o elétron. Aquele ali, sim, é o próprio espírito na matéria. Paz reverencial a todos.